Seu copo deformado preferido. Ok. E também deformado, porque eu estou deformado. Ai, tá bom. Nossa, deu dor. Nossa. Espero, né? Hi. Não. Boa noite. 7h03, 7h03 dessa noite de segunda-feira. Prazer muito grande ter você, nosso ouvinte do programa Sem Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, sempre levando muita informação, entretenimento e você podendo participar desde já do nosso programa. Vou pedir só para o Rubens tirar o celular ou baixar o volume, porque está dando microfonia. Não sei quem é que iniciou aí com relação a isso. Nesta noite de segunda-feira, hoje, dia 8 de junho, temos o prazer da participação aqui do Marco Aurélio Rosas, ele que é o nosso gerente do Sebrae, aqui da Baixada Santista, e vai bater um papo conosco nesta terça-feira, nesta segunda-feira. Marco, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta segunda-feira. Boa noite, Flávio, boa noite, Rubens, Milton, prazer estar aqui com vocês nessa noite, falando um pouquinho sobre os impactos da pandemia no mundo das micro e pequenas empresas. Muito bem, também conosco nessa segunda-feira, Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios do Litoral da Baixada Santista, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado, Rubens, pela participação, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio, boa noite, Marco, boa noite, Milton. Rubens, aumenta só o volume do seu som, que agora ficou muito baixo, por favor. Ficou melhor? Ainda continua baixo, Rubens. Tenta aumentar um pouquinho mais. Vê se não está bloqueado. Agora. Agora sim, Rubens. Boa noite. Boa noite. Desculpa aí as falhas técnicas. Tranquilo. Flávio, então, boa noite, Flávio, Marco, Milton, a todos aí. Baixou de novo, Rubens. Abaixou de novo o volume. Agora sim, pode falar. Então, a todos que estão nos vendo e ouvindo, é um prazer estar aqui de volta. E nós vamos falar um pouquinho também da realidade da pandemia em relação aos condomínios aqui do Litoral Paulista, especialmente Baixada Santista.
Verdade, muito bem. Também conosco já na audiência aqui nos acompanhando, o vereador lá de Pedro Toledo, Marco Melhado, que nos acompanha pelo Facebook. Você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, 991230237, 991230237, está aí na telinha, você pode mandar sua pergunta. Também conosco nesta segunda-feira, a bancada aí, corintianíssimo, Nil Domingues, né, uma bonita camisa aí, já colocada aí no seu escritório, nessa bela cobertura lá, a camisa toda autografada, essa deve ter vindo do Japão, aquele belo título de 2012, Nil Domingos, que é consultor da área financeira e educador financeiro também. Nilton, prazer em revê-lo, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta segunda-feira. Flávio, boa noite, Marco Aurélio, boa noite, doutor Rubens, é um prazer, uma satisfação falar aqui um pouquinho sobre sistema financeiro, sobre investimento, sobre economia aí nos tempos de pandemia. Muito bem. Marco Melhado mandou uma mensagem aqui desejando boa noite a todos e lembrando que quinta-feira ele vai estar aqui presente. Marco Aurélio, o que falar desse momento da pandemia? Temos um fato novo na nossa região, que é a retomada do comércio, né? São Vicente já começou na semana passada, mas já há um plano da Prefeitura de Santos, publicado no Diário Oficial, que dá a sequência com relação à retomada do comércio, a partir da próxima quinta-feira, que é um feriado, mas já retomou o comércio, os escritórios e alguns outros setores da economia. O que falar a respeito disso da região? Como é que você enxerga essa questão da retomada agora na nossa região, em detrimento da avaliação que o governo do estado tem feito com relação ao zoneamento, né? As cores vermelha, laranja, amarelo e verde. Exatamente. Interessante, Flávio, eu estava acompanhando agora, ouvindo uma pesquisa que o Sebrae fez sobre os impactos da Covid, e essa pesquisa também ouviu os consumidores. E esses mesmos consumidores, na ordem de 62%, disseram que vão manter as suas compras de forma online. Então, que agora, nesse momento, onde está flexibilizando a abertura dos comércios, acho que duas dicas importantes. A primeira uma das coisas positivas, se é que há positivo no processo de pandemia, é que acelerou o processo digital nas empresas. Então, isso não deve ser desacelerado. Independente de pandemia, o processo digital veio e vai ficar. A segunda questão é o seguinte, nós estamos trabalhando nesta semana com uma série de palestras e de conteúdos de protocolos. Veja bem, o seu consumidor muito provavelmente vai evitar a sua empresa se caso lá ele não se sentir seguro. Então, hoje, existe uma série de protocolos já definidos pelos diários oficiais e que, de certa forma, precisam ser adaptados ao seu negócio para que ele ofereça o mínimo de segurança possível, visto que nós estamos... há uma flexibilização, mas, infelizmente, o vírus e a pandemia ainda continua e, pelo que a gente percebe, não dá sinais de queda nesse número de infectados, né? Então, é importante ter segurança. Muito bem. Como é que você enxerga isso, Nilton? Porque hoje já teve uma corrida no shopping Brisa Mar, muitos shoppings ainda não estão abertos, mas já houve uma corrida muito forte no Brisa Mar por conta do comércio, e aí muitas pessoas que têm o online, dessa pesquisa que o Marco falou, mas muitas pessoas ainda abrem mão do online para ir para o físico. Como é que você vê essa questão do brasileiro? Porque o brasileiro não consegue mediar, às vezes, o Nilton caiu, daqui a pouco ele volta aqui. Então, vamos aproveitar para o Rubens falar com relação a isso. Em relação, o que muda isso nos condomínios, Rubens, com relação à questão da retomada da economia? Olha, tem uma diferença bem... Rubens, aumenta o volume que está baixo. Aumenta o volume que está baixo. Uma questão muito interessante é que o meu volume está... Peraí. Chegou no alto aqui. Melhorou? Perfeito. Agora perfeito. Pode falar. Tem uma questão muito interessante nos condomínios, porque nós temos condomínios essencialmente residenciais, mistos e essencialmente de serviços ou comerciais. Nesses comerciais é que nós vamos ter que observar mais ainda os protocolos, porque a grande parte dos escritórios, você mesmo, Flávio, o Marco, eu, estamos todos em home office. Então, a princípio, não estamos ocupando lá os nossos espaços. A partir do momento que isso ocorra, tem que haver a preocupação de manter a distância, a limpeza, o asseio e, principalmente, a informação. Então, tem sido feito esse alerta aos condomínios e muitos administradores também estão nesse caminho, né, de
observar esses protocolos todos, para que na hora que abrir, ou abrir um pouco aquilo que está acontecendo, não haja uma recontaminação, um aumento de pessoas com problemas do Covid e outros, né, que possam acontecer, e tem sido esse o caminho que tem sido utilizado. A efetivação de protocolos de distanciamento, de limpeza, avisos, alertas, dessa forma a coisa acaba acontecendo. Os condomínios residenciais, é muito interessante que as pessoas parecem até mais, por estarem mais tempo nos seus edifícios, né? Elas estão respeitando muito essa questão. Mas eu também já tenho visto pessoas que pretendem abrir as áreas comuns com mais rapidez do que deveriam fazer. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter bom senso, porque senão a gente pode, por conta de querer sair de casa, acabar ficando trancado por obrigação, por conta da doença. Como é que você enxerga, Marco, com relação à retomada, mas principalmente das pessoas que são consideradas grupo de risco? Como é que as empresas devem ter esse cuidado no sentido de trazer as pessoas ou saber como trazê-las para o dia a dia no seu trabalho, Marco? Reduzindo a carga horária, fazendo intervalo, fazendo aí uma mudança na escala de serviço. Como é que você enxerga isso? Muito bem, Flávio. Um ponto importante aí é que a gente observa em dados tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, que a letalidade do Covid está muito relacionada a uma patologia prévia ou naquele grupo da melhor idade. Enfim, tem os seus riscos ali que aumenta muito em percentual, infelizmente, de óbitos, né? Neste caso, especificamente, as pessoas precisam ser preservadas neste momento, né? Que elas continuem seu isolamento ou o máximo de segurança possível para que elas não sejam contaminadas. E aí nós temos alguns pontos que já são muito comuns a nós, já parece que já entrou na nossa cultura, né? Máscara, um distanciamento de 2 metros ou 1,5 metro, como queiram, o uso do álcool em gel, lavagem das mãos, enfim. Neste momento específico, há de se considerar que essas pessoas, como há uma incidência maior de letalidade, que elas sejam preservadas até que a gente encontre aí um fármaco, né, aliás, um remédio que, de certa forma, seja comprovadamente ágil e combata mesmo a ação do vírus, ou, de certa forma, uma vacina que é aí planejada para o ano 2021, né? Milton, caiu a conexão quando você estava falando. Como é que você avalia essa questão da retomada aí, o cuidado que o brasileiro às vezes não tem de fazer as compras de maneira desenfreada? Como é que você enxerga isso, Milton? Gente, eu acho que pega essa mãozinha azul. Está ouvindo, Milton? Milton ouve? Eu acho que está travado do Milton aqui, vou mandar uma mensagem para ele. Consegue ouvir, Milton? Não ouve. Ô, Rubens, uma coisa que a gente percebeu, ficou muito claro, é que os serviços que congregam os condomínios não tiveram muito prejuízo, né? Ou seja, o serviço continuou, né? Sim. Tá baixo, Rubens. Deixa eu ver aqui, peraí. O que aconteceu de pior? Melhorou? Não, tá baixo ainda, Rubens. Vamos lá. O celular não é sempre bom, não. Não, tá baixo. Melhorou ou piorou? Piora ou melhora? Não, tá baixo ainda. Nilton, tá ouvindo, Nilton? Nilton sumiu. Também não. Nem o Nilton, nem o Rubens. Rubens, fala um pouco mais alto. Então, a grande questão Vê se consegue aumentar o seu volume, Rubens. Vê se consegue aumentar o volume. Então, eu estou aumentando agora aqui. Agora sim, pode falar. Acho que é a maneira onde eu estou falando aqui. O principal no condomínio que restringiu um pouco foram as obras não essenciais, tanto nas áreas comuns como nas áreas privativas. Então, nesse sentido, sim, houve uma restrição até pelo bom senso.
Se você for imaginar que você não precisa fazer uma obra, que ela não é emergencial, ela não é urgente, você acaba influenciando o trabalho de outros, porque todo mundo, a grande parte, está em home office. Imagina o barulho de uma obra o entre e sai de pessoas e materiais num condomínio que quer preservar a questão da higienização. Então, fica mais difícil. Por isso que esse setor é que tem ficado um pouco mais prejudicado. Só para a gente lembrar uma coisa, e a gente conversou sobre isso no sábado passado, entrou em vigor em maio uma nova norma da ABNT relativa à inspeção predial. Então, os condomínios vão ser obrigados, já eram obrigados antes, aqui em Santos, pela Lei Complementar 441 de 2001, e agora essa lei ela vai ser organizada e realizada pelos engenheiros através da ABNT, essa nova norma que explica como fazer a perícia, e ela é mais ampla do que antigamente. Então, veja que, apesar da pandemia, apesar desse isolamento social forçado, o confinamento e tudo mais, é necessário, será necessário fazer determinados tipos de serviço dentro do condomínio, tanto nas áreas privativas como nas áreas comuns. Esse é um caso. Perfeito. O Nilton está nos ouvindo, Nilton? Flávio, eu estou aqui, mas a minha imagem não está aparecendo, está com algum problema. Não tem problema. Nilton, a tua impressão, então, com relação a isso, ao controle do brasileiro, com relação à questão de gastos aí? Como é que você entende pós-pandemia aí? Para a educação financeira, para o orçamento familiar, foi excelente. Porque as pessoas viram dentro de casa, sem poder consumir no shopping, sem poder jantar fora, almoçar fora, fazer um monte de coisa, conseguiram ver o quanto gastavam com supérfluo, o quanto as pessoas eram desorganizadas financeiramente. Então, assim, é lógico, eu sou um cara que eu acho que a gente tem que ver pelo menos uma coisa boa, em tudo que é de ruim tem que ter alguma coisa boa. Certo. As pessoas não tinham reserva de emergência, as pessoas não se prepararam para isso, e isso é muito ruim, porque as pessoas têm que entender que investimento a médio e longo prazo é uma coisa, reserva de emergência é uma outra coisa, que não pode ser colocado tem que ter liquidez, não pode ser renda variável, tem que ser ali de 6 a 12 despesas mensais. Se o cara é autônomo, tem que ser 12, se o cara é assalariado, tem que ser 6. E as pessoas não estavam preparadas para isso. E o segundo fator é que deu para as pessoas sentirem com a gente não poder sair para gastar, para ir no shopping, para comer fora, viajar, enfim, o quanto nós gastávamos com besteira, com supérfluo, e quanto quem guardava pode guardar mais um pouco, e quem não guardava, arrumava desculpa para não ter a sua reserva, agora, quando passar a pandemia, vai poder ter a sua reserva. O brasileiro, de uma forma geral, nós somos latinos, é muito diferente. Nos Estados Unidos e alguns países da Europa, educação financeira é grade curricular do ensino médio. Já vem de uma cultura diferente da nossa. Hoje, os adultos que têm educação financeira se originam de duas vertentes. Ou os que têm já, por índole, por uma característica pessoal, fazer isso, ou os que os pais ensinaram desde criança, que é muito pouco, né? Eu com os meus filhos, se eles ganham dinheiro da avó, do tio, um pouco guarda, um pouco consome, tem o equilíbrio, mas são poucos pais que fazem isso. E a doença, a Covid, ela adoece, mas a falta de dinheiro adoece muito mais. Acaba casamento, as pessoas adoecem, entram em depressão. A saúde financeira de uma casa, de um casal, de uma família, eu diria assim, que é tão importante quanto a saúde física, mental e psicológica de uma pessoa, de um casal e de uma família. Muito bem. São 7 horas e 19 minutos, 7h19 dessa noite, né? Não me acostumei ainda de segunda-feira. Hoje com o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios do Litoral Paulista, participação do Marco Aurélio Rosas, gerente regional do SEBRAE, é a participação aqui do educador financeiro, consultor financeiro, Nilton Domingues, que gentilmente participa do nosso programa. Você mandou a sua pergunta no WhatsApp 991230237, 991230237, você participando.
Tem uma participação aqui, no caso, o Marco Aurélio, a Cláudia Lins. Cláudia, obrigado pela participação. Boa noite para você. A pergunta é o seguinte: franquia seria a melhor opção para quem quer empreender agora? A Cláudia Lins pergunta. Tem gente que quer empreender agora, ou Marco Aurélio? O Flávio tem sim, viu? É claro que em menor número do período antes da pandemia, mas sim, existem pessoas procurando o Sebrae para empreender e pessoas com a mesma dúvida da Cláudia. Olha, neste momento é melhor uma franquia ou é melhor um negócio de autoria própria? Cláudia, para responder essa pergunta, é necessário investigar outros pontos, né? E, aliás, vários outros pontos. Numa oportunidade que eu tive no programa Sem Pauta, eu comentei um fato de ter chegado um pouquinho mais cedo no escritório e ter atendido uma pessoa que estava querendo montar uma padaria de bairro. E naquela oportunidade, Cláudio, eu perguntei àquela pessoa se ela tinha facilidade e gostava de acordar cedo. E a resposta foi não, eu odeio acordar cedo. Veja que, independente se a padaria é franquia ou não é franquia, o negócio muito provavelmente estaria fadado a não dar certo, porque não estava linkado à vocação ou à vontade daquela pessoa. Então, neste momento, a franquia tem algumas vantagens. É óbvio, ter uma franquia, você já pega todo o processo, você já sabe, de repente, a marca já tem os clientes cativos, enfim, já dá um passo à frente. Mas há de se considerar que tem os seus custos, né? E a franquia também tem os seus contratos. Imagine que você compra uma franquia de uma empresa que já tem um padrão pré-definido. Para você tirar uma caixa registradora de um lugar e colocar no outro, requer autorização. Né? Então, tem uma série de questões aí, e vale a pena, Cláudia, se você puder nos ligar ou passar o seu contato, e a gente dá essa informação e ajuda você. Mas, Flávio, o que eu queria dizer, o Newton passou uma informação aí que vale a pena reforçar. Ô, Newton, a gente fez uma pesquisa agora sobre os impactos do Covid, e uma das perguntas para as pequenas empresas, foram quase 10 mil empresas pesquisadas, foi essa. Quanto tempo você aguenta com o seu capital de giro que você tem agora? Veja só, não é reserva, é capital de giro. E as respostas, pasme você, de 13 a 17 dias as empresas aguentavam com o recurso que ela tinha. Enquanto nos Estados Unidos, como bem citado por ele, isso passava de 40 a 50 dias de possibilidade de sobreviver sem o faturamento devido. E isso, provavelmente, como ele disse, vai mudar depois dessa pandemia. As pessoas vão começar a entender a necessidade de ter uma educação financeira para que elas possam manter os seus negócios. Eu que ensinei a Angélica. Um dado importante aí que acaba reforçando esse posicionamento do Nilton. Tem uma outra participação aqui, obrigado, viu, Cláudio, pela participação. O Jurandir, obrigado pela participação. Olha, isso aqui, o Rubens, tem dado muita discussão. A pergunta é a seguinte, do Jurandir: o síndico já pode liberar a área de lazer? O Jurandir pergunta: como é que está essa discussão de área comum do prédio, hein, Rubens? Olha, calma, Jurandir. Tudo é dentro da possibilidade daquilo que é relevante no condomínio. A gente não pode, por exemplo, eu vi hoje muitas críticas porque a Prefeitura de São Paulo liberou lá os ônibus para as pessoas ficarem sentadas. Em muitas linhas, as pessoas estavam não só sentadas, mas penduradas de pé, do mesmo jeito que era antes. Então tem que tomar esse cuidado, porque a aglomeração é uma das maneiras pelas quais o Covid-19 acaba se alastrando. E o síndico não pode pegar para ele essa responsabilidade. O que eu sugiro? Conversar dentro do condomínio com os conselheiros, mas também com os moradores, e fazer um protocolo, eventualmente para fazer a reabertura dos espaços de maneira cadenciada e que possa se autofiscalizar. A gente não pode esquecer que tem síndico profissional que não reside no prédio, e aí fica mais difícil. Então, o principal é conversar com todos, ver quais são as prioridades, e a partir daí, sim, liberar gradativamente cada espaço. Muito bem, mandar um abraço para o Jorge Saad, que está nos acompanhando. Obrigado, Jorge, pela audiência. Alfredo Nogueira também. Boa noite a todos, em especial Rubens Moscatelli. Obrigado, viu, Alfredo, pela participação. Sobre isso que você falou sobre o ônibus, Rubens, hoje o prefeito Bruno Covas, de São Paulo, foi enfático, né, na hora do almoço, porque foi falado justamente sobre essa questão da aglomeração nos ônibus, né?
E ele Sim. tinha dito que os ônibus só trafegariam de maneira com as pessoas sentadas. E aí ele foi enfático na hora do almoço, dizendo o seguinte: olha, eu determinei ao secretário que todos os ônibus tivessem que ficar sentados. Ele disse que 5% não conseguiu. Eu dei o prazo para ele até a próxima sexta-feira que todos estejam sentados. Senão, na próxima segunda-feira, teremos um novo secretário de transporte. Então, o Bruno Covas foi enfático hoje, né, dando essa declaração, porque você tem que ter aí você tem que agir de maneira dura para poder combater justamente essa questão que você falou, Rubens, da aglomeração. Você não pode cobrar de não ter aglomeração em outros locais se o próprio transporte, que é uma fiscalização do poder público, não conseguir cumprir. E isso a gente tem visto, infelizmente, na região. Né? A deputada Sandra Rosa Navalli cobrou isso do secretário de Assuntos Metropolitanos, do Condésio, para que isso possa ser cumprido. A gente tem que ver os exemplos de fora para não repetir o erro. Colocar mais ônibus, eventualmente, mais condições de transporte, por quê? Não adianta voltar desesperadamente para depois ter uma piora no quadro clínico, no quadro geral da doença, né? Porque tem pessoas que, como disse o Marco, só aguentavam 17 dias, a gente já está mais de 75 em home office, aqueles que podem. Porque tem muita gente que tem que ir para a rua. Como é que faz? Sem dúvida. O Roberto participa do programa, ele que é de Santos. Roberto, obrigado pela participação. Ele pergunta, Newton, se papéis do governo são um bom investimento. O Roberto pergunta. Roberto, boa noite. Roberto, a taxa Selic, nossa, está 3%, a inflação está 2%, o imposto de renda come 15%. Hoje, no Brasil, se você não se expor a prazo ou não se expor a risco, é só para não perder para a inflação, para não perder o poder de ganho. Não existe mais ganho real no Brasil com investimento sem risco, com liquidez. Não existe mais. As pessoas reclamavam muito que a gente não era um país de primeiro mundo. Parabéns. O nosso sistema financeiro hoje é um país de primeiro mundo. Porque no primeiro mundo, os investidores têm que ganhar dinheiro no seu comércio, na sua indústria, no seu trabalho, não especulando no banco sem se expor a risco. Então, assim, mas o brasileiro vai entender isso, Newton? O brasileiro vai ter tem que uma dificuldade de entender. Vai ter que entender, porque a política de investimento vai ter que mudar. Ou as pessoas se especializam, vão estudar Bolsa de Valores para fazer um pouco de trade, porque não adianta também querer se aventurar onde não conhece, porque eu vejo poucas pessoas ganhando dinheiro com trade e vejo todo mundo perdendo dinheiro, porque a internet, as redes sociais vendem de uma maneira que todo mundo que aplica na bolsa por conta própria vai ganhar dinheiro. E não é assim. Não é assim. Então, eu aconselho que quem não tem tempo para ficar em frente ao computador o dia inteiro, quem não tem expertise para operar na bolsa, migre para o prazo. O Tesouro Direto é uma boa opção, tá? Ele dá aí IPCA, que é a inflação, mais 3, 4, 5%. Só que os prazos são para 8, 10, 12, 15 anos. Se você tiver condições de poder esperar esse prazo, é uma boa opção. Eu trabalho com investimentos lá fora. Eu sou especialista em investimentos em moeda estrangeira e trabalho com COI. O COI também, ele te dá o benefício de você aplicar na Bolsa de Nova York, mas se der negativo, ele tem capital protegido. É muito interessante. Mas é um valor um pouco mais elevado, é um valor mensal mais elevado. Quem tem pouco dinheiro, o Tesouro Direto é uma boa opção. Tá. O COI, o que seria, Newton, por favor? COI é um certificado de operação estruturada. É como se fosse um CDB, um fundo, só que ele tem um prazo. Eu sei que né? não é. Ele tem um prazo. Meu nome é Júlia. Tem uma garantia de rentabilidade anual em troca do prazo. Não, é meu Então, nome é pré-acordado. Olha, eu vou te dar 5% durante o ano se você for pedir aqui 3, 4, 5 anos. Já é pré-acordado, é pré-fixado. Perfeito. O Flávio, para contribuir aí, o Newton, não sei se o Newton pode nos ajudar, mas recentemente eu vi uma notícia, e depois eu fui procurar, que o mês de abril a poupança bateu o recorde de depósitos. Né? Foi, a poupança bateu o recorde de arrecadação. E é o que você falou, né? Isso aí tem a ver com dois fatores. Tem a ver com aquele fator que quem foi organizado sobrou dinheiro, porque as pessoas não têm onde gastar, sobrou um pouco. Quem não entende, não tem uma consultoria, não entende, tem que pôr na poupança mesmo. Porque nesse momento é melhor empatar do que perder. Nesse momento
É isso. Então, são duas vertentes. Primeiro, sobrou um pouco de dinheiro para as famílias organizadas. O custo fixo diminuiu e nem todo mundo teve seus ganhos diminuídos. E dois, as pessoas não têm expertise em fazer o seu auto-investimento. Então, as pessoas optam pelo que é mais tradicional, o que é mais seguro. Não é o melhor investimento. Mas para quem não tem assessoria, tem que fazer isso mesmo. Tá. Tem uma outra colocação aqui, 7 horas e 30 minutos, 7h30 dessa noite de segunda-feira, hoje batendo papo aqui com o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios do Litoral Paulista, participação aqui do Marco Aurélio Rosas, que é o gerente regional do SEBRAE, e o Nilton Domingues, que é consultor e educador financeiro. Você mandando a sua mensagem para o WhatsApp em 991230237, 991230237, você participando. O José Carlos, obrigado pela participação. Ele pergunta o seguinte, acho que o Marco Aurélio pode falar, o Nilton pode comentar também. Buscar dinheiro no banco é a melhor opção ou tentar mudar o modelo de negócio em relação às vendas? O José Carlos pergunta, Marco Aurélio. Sim, uma pergunta estratégica. É José Carlos, né? Depende, José Carlos. Depende, olha. Nessa mesma pesquisa que eu citei agora... pergunta, né? Uma interessante pergunta. Né? As duas coisas são importantes. Agora, se eu tivesse que priorizar, eu priorizaria neste momento um redesenho do modelo de negócios. E a gente tem visto casos, claro, casos bem graves, mas casos de superação a todos os dias, né, no Sebrae. Sabe, Flávio, recentemente a gente estava atendendo um dono de uma pequena academia de ginástica aqui do Litoral Sul. E, claro, as academias ginásticas têm equipamentos enormes, mas também têm equipamentos menores. E esses equipamentos menores, esse proprietário resolveu alugar para os seus alunos e para manter ali um saldo mínimo de caixa para manter suas despesas. É óbvio que não é a solução de todos os problemas, mas é paliativo naquele momento para ele passar por um problema agora. Casas de festas, por exemplo, que estão fazendo produções de mini festas para levar na casa das pessoas. Enfim, o que eu estou querendo dizer? As pessoas estão e os empresários estão se movimentando. Sobre crédito, Zé Carlos, é fundamental a sua pergunta. Na nossa pesquisa, diz assim, somente 40% dos empresários entrevistados foram atrás de crédito. Por que os 60% não foram? Exatamente porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então, captar o empréstimo neste momento, é preciso ter mais informações, porque, afinal de contas, o Nilton pode explicar melhor, tem juros, e juros compostos, enfim, tem uma série de atributos em relação a isso. E pasme você, daqueles 40% que foram atrás do crédito, 86% não conseguiram o crédito, até o presente momento. Ou foi negado, ou está sob análise. Né? Então, qual o percentual? Desculpa, Marco, qual o percentual? 86%, Flávio. Dos 40% que foram ao banco, 86% ainda não conseguiram o crédito efetivo. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre crédito, o Nilton pode até me ajudar. Hoje existe lá um fundo de amparo do Sebrae, o próprio governo está colocando um fundo garantidor, mas ainda está chegando, mas não está chegando na velocidade que o empresário precisa. O crédito. Gente, pedir dinheiro no banco nunca é a melhor opção, né? Pedir dinheiro do banco nunca é a melhor opção. Só que, assim, os bancos vão ter que também... Gente, assim, tudo, após a pandemia, vai ser modificado, tudo. E o sistema financeiro, mais ainda, tudo que era praticado antes da pandemia, não vai ser mais. Porque se o banco continuar, os bancos privados continuarem com o mesmo rigor no crédito e com as mesmas taxas, eles não vão emprestar dinheiro para ninguém. Porque muitos empresários, durante a pandemia, ficaram com o nome sujo. Então, assim, se não houver uma flexibilização na análise de crédito, e se não houver, por parte da FEBRABAN, o governo federal também pressionar um pouco, para baixar a taxa de juros, porque, assim, é muito fácil ser banqueiro no mundo inteiro, mas no Brasil é mais fácil ainda, porque eles abaixam a taxa Selic, ou seja, abaixa a taxa que dá para os investimentos do Flávio,
mas não abaixo na mesma proporção quando o Flávio vai pedir empréstimo no banco. Então, cada vez mais a margem de lucro do banco aumenta. Fora da pandemia, olha, tem uma frase que diz assim: a melhor coisa do mundo é ser dono de um banco. A segunda é de um banco bem administrado. A segunda melhor coisa do mundo é ser dono de um banco mal administrado. Não tem como perder dinheiro. Então, assim, se não houver, por parte do governo e da FEBRABAN, um novo modelo de análise de crédito e de taxa de juros, o meu amigo Marco Aurélio vai dar muita consultoria aí e vai abrir pouca empresa. Porque, primeiro, o empresário está com medo de buscar recurso agora. Porque os bancos, eles são bonzinhos quando o cara já está devendo. Quando o cara está devendo, aí eles abaixam tudo. Mas para dar um crédito novo, eles não são tão bonzinhos. Então, assim, verdade. Eu compartilho da mesma ideia do Marco Aurélio. Nesse momento, eu mudaria meu modelo de negócios, usaria criatividade. A última coisa que eu faria era buscar dinheiro no banco. Até porque quem está precisando de dinheiro está com problema. E provavelmente já está com o nome negativado. E o banco só quer ir na boa, né? Então, assim, esse número de 86%, para mim, não causa nenhuma surpresa. Eu já esperava isso mesmo. Tá. O Alfredo Nogueira, ele participa aqui. Os síndicos devem manter as áreas comuns fechadas, preservando a saúde dos moradores e sua própria tranquilidade, viu, Rubens? O Alfredo compactua da sua ideia também, com relação a preservar a questão da saúde dos moradores e da própria tranquilidade, Rubens. Por aí. Eu estava só... Mas a pressão é grande, viu, Rubens? Mas a pressão é grande. A pressão dos moradores são grandes. É pior do que para o ministro da Saúde. Porque tem alguém batendo na tua porta, né? Quando o profissional chega lá, né? Sim. Eu só queria dar um pitaco na questão bancária, inclusive para dizer que, por exemplo, né, Newton, BNDES poderia estar intervindo nisso, para, junto com o Sebrae, fazer uma linha de crédito mais acessível. Mas eu até parece acho, que Rubens, eu até acho que vai vir alguma coisa aí nos próximos meses aí, alguma coisa. Porque o BNDES tem a ferramenta de pressionar os bancos privados. Porque se ele abaixa os juros, ele te juros bem barato, os bancos têm que acompanhar, entendeu? Sim, sim. Se não houver uma intervenção efetiva, o banco, com o que ele lida? Com dinheiro, ele tem que ter lucro. E o lucro é cada vez maior, né? Em detrimento da atividade econômica de todos nós. Isso que é o complexo, né? Perfeito. Deixa eu colocar aqui uma situação, eu só abrindo aqui o nosso WhatsApp. Aliás, antes disso, além do Alfredo que participou, deixa eu só abrir aqui, só um minuto, mandar um abraço aqui também para o José Augusto do Rosário, que está nos acompanhando. Obrigado, José Augusto. Boa noite, saudações. Saudação aos amigos participantes do programa Sem Pauta. Obrigado, José Augusto do Rosário. Grande jogador de futebol, diz ele que é melhor que o R7. Né? Ele já... o meu amigo, é o meu companheiro de jogo da Briosa. Isso aí. Um abraço, meu amigo. José Augusto Rosário. Renata Bright também está acompanhando. Obrigado, Renata, pela participação. Tem uma pergunta aqui. Cadê? Está aqui. Zé Augusto se equipara ao Enéas, viu, Flávio? Como é que é? Aquele jogador lá de Portugal, Enéas. Enéas. Não é o político, tá? Não, eu sei, já falecido. O Leandro, ele que é do Guarujá. Leandro, obrigado pela participação. Marco Aurélio, vai te apertar aqui. Qual o melhor negócio para começar agora? O Leandro do Guarujá quer saber, Marco. A pergunta de $1 milhão. Qual o melhor negócio para começar agora que o Leandro já quer estar aí na manhã seguinte aí no Sebrae para poder resolver isso? Marco, acho que está travado o teu som aí. Desculpa. Opa, é verdade, Flávio, verdade. Nem quis responder a pergunta, né, Marco? Ele perdeu a voz. Travou aí o microfone para não responder, né, Marco? Fechei aqui o microfone, Leandro, para não te responder, mas estou brincando. Não depende muito do negócio, do momento, do modelo. Depende de uma série de fatores, Leandro, uma série de fatores. A gente percebe hoje pessoas que estão montando negócios, por exemplo, para vender máscaras faciais,
enfim, negócios que estão rendendo mais relacionados aí à pandemia. Não existe um modelo de o que eu monto para ganhar dinheiro, né? Depende de uma série de fatores. Existe uma pesquisa, Leandro, se você puder uma hora pesquisar com calma, existe um seminário criado pela ONU chamado Empretec. E no Empretec trata de 10 comportamentos comuns dos empresários de sucesso, e o primeiro deles vem essa pergunta que você me colocou: reconhecer a oportunidade e ter iniciativa. Chama Empretec. Depois você vai lá no YouTube ou em qualquer canal, digita isso lá e aí você vai ter uma série de ideias de modelos de negócios e que depende muito do seu esforço para que haja aí, de certa forma, um sucesso, né? Agora, Nilton, eu queria te ouvir um pouquinho, até eu ouvir os colegas. Nessa pesquisa de crédito, uma das coisas que me chama muito a atenção é como os bancos cooperativos estão se destacando. Eles são lembrados pelos empresários como aqueles que mais fornecem o crédito. É óbvio que, proporcionalmente, em números absolutos, um banco desses cinco players que nós temos é muito maior que um banco cooperativo. Mas, em números de liberação, eles têm uma certa margem aí. E aí, sinceramente, eu estou estudando para ver o que aconteceu, que, de repente, esses bancos tiveram essa estratégia, de repente, para pós-pandemia, ter o maior número de clientes. Será que é isso? Antes do Nilton responder, só vamos corrigir aqui às 7h41, que eu confirmei, mas não é. E o Zé Augusto acabou confirmando. Nós falamos de Enéas, mas na verdade é Eusébio, verdadeira Pantera Negra, né? Pantera Negra é Eusébio. Eu falei do Enéas da Portuguesa de Desportos. Jogador da Portuguesa de Desportos que morreu cedo, né? Jovem, num acidente trágico, um Mitsubishi Eclipse branco. Quando estava indo para o Rio. Não, esse aí é o Denner, está confundido com o Denner. Esse é o Denner. Meu Deus do céu. Enéas, então, é comprido. É verdade, é o Denner. O Enéas é um compridão, que era jogador da Portuguesa. Mas aí tem o Eusébio. É falecido também, mas não foi de carro. Mas o Eusébio, sem sombra de dúvida, foi um grande jogador da seleção portuguesa. Acho que fez grande sucesso, acho que em 66. Na Copa de 66. O Cristiano Ronaldo foi ele o maior jogador lá de Portugal, enfim. A comparação é legítima. Então tá respondido aí. Mas vamos lá, Nilton, o complemento daquilo que o Marco estava colocando aí. Porque, Marco, esses bancos novos aí, Sicredi, Sicobs, eles vêm com uma política diferente, foi o que eu acabei de falar. Eles vêm com uma análise de crédito mais complacente, eles vêm com juros mais acessível. Então, assim, fatalmente, eles já vinham, antes da pandemia, ganhando um espaço rápido. Pós-pandemia, eles vão ganhar muito mais. Por quê? Porque a política deles é inteligente. Se os grandes players aí, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não mudarem as suas diretrizes em relação a isso, esses bancos cooperativos, eles vão engolir é difícil, né? Porque são grandes potências, mas vão roubar a pizza lá, a faixa de pizza muito rapidamente. E outra coisa, isso é na pessoa jurídica. Na pessoa física, esses bancos digitais, Nubank, Intel, Neon, estão engolindo os bancos tradicionais. Por quê? Porque essa faixa aí até 30, 35 anos não vai na agência bancária. O que dá muito custo para uma agência bancária é funcionário e aluguel. Esses bancos digitais não têm isso. Então, assim, vai ser bom porque vai acabar com esse monopólio, com esse oligopólio que tem nos bancos no Brasil, que é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ter tanto pouco banco que a gente se submete a uma situação dessa. Então, os bancos digitais para pessoa física e os bancos cooperativos para pessoa jurídica, eu tenho certeza que daqui a 3, 4 anos vão estar 10 vezes maior do que estão agora. Isso é sem sombra de dúvida. Alguns ainda falaram, mas essa estratégia... Muito bem, são 7h44, 7h44 dessa manhã dessa noite, segunda-feira, hoje com o Marco Aurélio Rosa, gerente regional do Sebrae. Ainda vai demorar um pouquinho, viu, Rubens? Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato de Condomínio do Litoral Paulista, e o nosso consultor financeiro, educador financeiro,
aqui o Newton Domingues. Newton, no início da sua fala, você comentou que tem sido aí positivo para muitas pessoas de ter um controle, as pessoas estão saindo menos, que teoricamente estão consumindo menos, né? Apesar de você ter hoje o delivery, você ter aí o aumento das compras online crescendo de maneira significativa, mas as pessoas ainda, teoricamente, estão tentando guardar. Você acha que essa questão da pandemia vai ser um aprendizado para muitas pessoas no que se refere a administrar o seu dinheiro daqui por diante, Newton? Você acha que, apesar desse grande prejuízo mundial, essa pandemia, todo esse caos que vem causando aí, a questão de óbitos, tudo isso, mas dá para tirar a lição de aprender a fazer gestão da sua condição financeira daqui por diante no Brasil, Newton? Flávio, eu não acho. Eu tenho certeza que as pessoas, a partir de agora... a última crise dessa foi em 1918, que foi a gripe espanhola. Não dá para comparar o mundo, Cortou, a Newton. globalização de agora, como era há 102 anos atrás. Newton, nos ouve? Eu estou ouvindo. Eu também estou Não ouvindo estamos aqui, ouvindo o Flávio. Newton, mas enquanto isso, ô Marco, enquanto o Newton não volta, qual o grande ensinamento que você acha que para os empresários vai ser a respeito da pandemia? Bom, eu estava acompanhando aqui o Newton e o ensinamento é exatamente esse o que ele disse, né? Um dos primeiros dele da importância de ter aí um valor de segurança, né? Um capital de giro de rentável, né? Um bem rentável para que ele possa dar encaminhamento ao seu negócio. Outro aprendizado, Aurélio, Flávio... desculpa, acho que estou de volta, tá? Só para avisar. Tá, beleza. Legal, Newton, daqui a pouco você fala. Fala, Marco. Não, legal. Eu estava acompanhando o Newton aí também. E outro ponto de aprendizado para finalizar aí é a questão digital, Flávio. Acelerou demais, né? A gente viu recentemente aí um grande banco, um CEO de um grande banco dizendo que demorou 1 ano de planejamento para colocar 300 pessoas em home office e de um dia para o outro teve que colocar 25 mil pessoas, né? Então, o digital está vindo com tudo, né? A gente vê empresas, por exemplo, anunciando home office até o final do ano, e essas empresas têm prédios grandes na Berrini, na Paulista, e, de repente, esses custos devem ser, já que elas não estão perdendo o mercado, esses custos devem ser repensados, né? Então, há um novo normal aqui. Sem dúvida. Quer complementar, Newton, da questão que você estava fazendo a análise, hein? Dessa nova forma de guardar, você acha que vai permitir que aprenda a guardar dinheiro ou ter uma educação financeira mais prática a partir de agora? Com certeza, Flávio. Primeiro, que as pessoas vão se preocupar. O ser humano ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Não tem jeito, né? Então, as pessoas vão se preocupar agora de ter uma reserva de emergência. E facilitou a vida das pessoas por conta da falta de consumo. É óbvio que a conta do Wi-Fi, a conta de luz, as compras do mês, a gente está mais em casa, eles aumentaram, né? Aumentaram o consumo. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu ia para São Paulo todos os dias. Combustível, pedágio, estacionamento e almoço. Eu estou economizando quase 5 mil reais. Eu não estou gastando 5 mil reais aqui em casa a mais. Eu tive um ganho aí de 3.500 reais, 4 mil reais do meu salário. É um ganho direto. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, a gente tem que... o ser humano tem que ter capacidade de tudo que acontece, a gente tomar um bom proveito. E o bom proveito disso é formar a reserva de emergência. Vamos começar a guardar dinheiro. E guardar dinheiro, na verdade, no início, pouco importa o valor. No início, é o ato, é a disciplina de poder guardar o dinheiro. Depois, com o tempo, a gente aumenta o valor mensal. Mas é o hábito faz o monge, né? É o hábito de começar a guardar dinheiro. Isso é o mais importante. E o que o Marco Aurélio falou aí, eu vou falar. Eu tenho clientes que alugam aquelas estações tal para vários bancos em São Paulo. Gente, tem banco que não volta mais esse ano presencial. É tudo home office. Tudo depois da pandemia vai ser mudado. Tudo. Inclusive o conceito de empregabilidade. Principalmente isso também. Perfeito. Eu acho que realmente essa mudança ela é real, não tem mais volta, e eu acredito realmente nessa condição de ter um novo olhar, né? Deixa eu colocar aqui, olha, participando, também deixa eu mandar um abraço aqui para o Moisés
Dias está acompanhando. Obrigado, Moisés. Boa noite aí, obrigado pela participação. Newton, o José Augusto pergunta o seguinte: bancos de cooperativas são entidades seguras e sólidas, como os bancos padrão? São garantidos pelo fundo do Banco Central? O José Augusto pergunta, Newton. José Augusto, meu amigo, boa noite. O Brasil vive uma situação antagônica. O nosso sistema financeiro ainda é um pouco atrasado, mas as regulamentações que pairam sobre os bancos são entre as 3 melhores do mundo. Eu equiparia com Suíça, Estados Unidos, Inglaterra e o nosso. O nosso sistema financeiro ele é muito bom, ele é muito rigoroso. E o fundo garantidor, que é aquele fundo que garante os investimentos até 250 mil, tem uma lei que está tramitando no Congresso para aumentar isso para 1 milhão, né? Hoje é 250 mil por CPF em cada entidade financeira. Tem esses bancos de cooperativos, eles têm a mesma garantia que um banco comercial grande. A mesma garantia. Eu tenho conta da minha empresa num banco grande e provavelmente, com certeza, quando acabar a pandemia e eu puder me deslocar presencialmente, eu vou migrar a minha conta para um banco cooperativo. Por uma questão de economia e por uma questão de princípio também. Acho que todos deveriam fazer isso. E o Banco NDJ chegou aí ao seu 1000º cliente. Então, veja só o patrimônio do Newton, né? Aí, com o seu 1000º cliente. Quem me dera. Agora, eu não sei como é que ele vai fazer se mudar a lei de 250 mil. Vai falar da minha Lamborghini. Aí tem um monte de sequestrador aqui na porta do meu escritório aqui. Se mudar o CPF de 250 mil para 1 milhão, não sei como é que o Newton vai fazer. Por enquanto, em 2,5 bi, ele está garantindo aí com relação aos 1000 clientes. O Marco Antônio, lá, mandar um abraço para o pessoal lá de Petoledo, que está nos assistindo. Grande audiência lá de Petoledo. Obrigado, viu, Melhado? Pela audiência aí, você um abraço, meu amigo Melhado. Um abraço, saudade de Ele fala o seguinte: o ministro roubou, minha frase, em época de crise, uns choram e outros vendem lenços. Hora de investir e pensar em novos negócios. Hora de investir e pensar em novos negócios, Marco Aurélio? Olha, o Marco Antônio falou como um empreendedor, né? Exatamente isso, né? O empreendedor no Brasil, ele é calejado, e quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo aí no programa, ele contava pra gente do investimento que ele estava fazendo lá em Pedro de Toledo numa... eu não me lembro... Laticínio. E a luta que ele estava tendo naquele laticínio para poder abrir. É óbvio que a gente está vivendo um momento sem precedente, mas que o empresário está acostumado a desafios, está acostumado. E essa frase dele é uma frase de quem já está calejado, de quem já conhece o mundo dos negócios, de um empreendedor que vende lenço. Exatamente isso. Assino embaixo. Legal. Rubens, uma coisa que tem me chamado a atenção negativamente é o comportamento das pessoas enquanto tratar com os vizinhos, né? Então, a gente tem percebido muito falta de respeito com os vizinhos e também com os funcionários dos prédios, no que tange a cumprir as regras. Exemplo, tem que descer para poder pegar a comida que chega lá, porque não pode, o motoboy não pode adentrar. Ou então, porque não deixou a pessoa subir. Ou porque a correspondência tinha que descer para assinar. Ou porque o som estava alto. E as pessoas estão muito intransigentes. Como é que você, Adeco, o que você poderia falar a respeito do síndico? Uma boa palavra, uma pergunta, um gesto que pudesse amenizar, acalmar mais, porque as pessoas estão muito raivosas, Rubens. Isso tem me chamado a atenção. Tivemos um caso grave, que não foi em condomínio, mas foi na vizinhança, que foi aquela médica que foi agredida no Rio de Janeiro, de maneira tudo bem. É lógico, tudo bem? Não. É lógico que ela pegou e danificou o carro, quebrou o carro, e aí acabou provocando a ira, mas uma coisa não justifica a outra. Mas eu tenho visto daí alguns vídeos de, às vezes, o morador agredindo o porteiro como se ele fosse culpado de alguma coisa. Sendo que, por exemplo, a pessoa tem que descer para poder pegar a encomenda. O que você sugere nesse momento, Rubens, para poder baixar aí a temperatura, que a temperatura anda alta aí nos condomínios? Ou não? Não é verdade? É verdade, Flávio, mas assim, não é só nos condomínios. A razão maior, a gente não pode esquecer, o inimigo é o vírus. Tem dados que demonstram que a quantidade de divórcios aumentou muito,
Suicídio, tentativa de suicídio aumentou bastante, não só no Brasil, mas no mundo. Nós estamos naquele programa que tem no Plim Plim lá, só que não tem prêmio no final. Eu costumo dizer que é o Big Brother sem prêmio. A gente só está tendo o sacrifício e nós não fomos preparados, enquanto sociedade, para duas coisas. Primeiro, viver mesmo em condomínio, saber a importância da convivência, de compartilhar espaço. A gente se acha muito, como é que eu vou dizer assim, muito tranquilo, desde que não toque no nosso calo. E o que está acontecendo é que o nosso calo está sendo apertado financeiramente, politicamente, de várias maneiras. Não tem futebol para extravasar, acaba conhecendo o marido ou a esposa mais constantemente, porque acaba tendo convívio 24 horas. Então, as asperidades acabam surgindo, não tem jeito. Aí, o que eu sempre recomendo, a gente tem que ter bom senso, tranquilidade. É difícil? É muito difícil. Porque... 19h56, Rubens, essa aqui eu não posso perder. Zé Augusto do Rosário escreveu o seguinte, ele está tendo problema com o vizinho, o vizinho brigou com ele. O que aconteceu? O Zé Augusto do Rosário escreveu o seguinte, meu vizinho veio reclamar que eu coloquei senha no meu Wi-Fi. O Wi-Fi dele era aberto, e aí ele colocou senha. E o vizinho foi reclamar. Tá vendo? Pode isso, Rubens? Poxa, Zé Augusto, faz muito bem de trocar a senha de vez em quando, tem gente que... Não tinha senha, não tinha senha, era liberado o Wi-Fi dele, então, era liberado, e aí agora colocou senha. O pessoal vai na aba, né? Aí acaba a internet ficando lenta, a gente não sabe, pô. Realmente não... as pessoas, quando querem brigar também, Flávio, elas arrumam qualquer pretexto. E a gente tem que tomar cuidado, no caso dos condomínios, aquele condômino que vai para cima do funcionário, porque isso depois vai vir para cima de todo mundo. Fora a questão pessoal, até mesmo humana, que a gente não descontar no subalterno. Ele é um humano do mesmo jeito. Ele tem as dificuldades, ele tem os defeitos, mas também tem as qualidades. A gente tem que tratar como a gente gostaria de ser tratado. Eu sei que é difícil, mas é a meta que tem que ser desse jeito. E o síndico não é super-homem nem xerife. Ele tem que tomar as medidas dentro da lei. Perfeito. Nilton, estamos chegando no final do programa, mas eu queria que você falasse sobre a questão do dólar. O dólar aí que já chegou a bater quase R$6 aí, agora hoje já baixou, teve abaixo de 5. Onde você acha que o dólar vai oscilar, Nilton? Onde ele vai acabar flutuando aí o câmbio para os brasileiros, na tua opinião? Com certeza, com a reabertura do comércio, o dólar vai abaixar, porque o dólar ele é muito especulativo, né? Ele é muito mais especulativo do que a Bolsa de Valores. Então, quando o comércio começar a abrir no Brasil e no mundo inteiro, mais no Brasil, o dólar começa a baixar. A minha expectativa é que a gente consiga chegar aí até o final do mês aí em 4,60, 4,55. Em junho agora você acha que chega a 4,60? Eu acho que sim. E hora ou outra, quando a previsão, mais, Nilton. aí aumenta um pouquinho, porque as pessoas realizam, né? O Nilton caiu. O nosso presidente... Vamos tentar voltar aqui. Ô, Marco Aurélio. Tô aqui. Tá. Chega a 4,60 então, Nilton? Agora em junho? Chega, acho que até o final do mês fica 4,60. Muito bem. Hoje Marco deu Aurélio, 4,85, 4,86. Isso mesmo. Perfeito. Marco Aurélio, só o chegando vírus não voltar de novo e a economia fechar novamente, vir nessa atuada aí boa da Bolsa subir. Eu acho que a Bolsa chega aí a 105 no final do mês e o dólar chega a 4,60. Aos pouquinhos vai retomando aí a normalidade. É a esperança de todos. Ô, Marco Aurélio, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Queria que você deixasse o contato do Sebrae. O Sebrae tem feito muitos cursos online, né? E gratuito, não é isso, Marco? Exatamente, Flávio. Agradecer você aí, aos colegas, ao Rubens, ao Nilton, aprendi bastante aí hoje, foi um programa muito, muito bacana. Nós estamos atendendo pelo 0800, né, que é 0800 570 0800. Portanto, os colegas que querem abrir o negócio ou que querem apoio neste momento, seja para qualquer tema de gestão ou tecnologia ou qualquer coisa, o Sebrae está à disposição. E nesse período de pandemia não há qualquer custo nesse atendimento, Flávio, é totalmente gratuito. Seja uma consultoria, seja
um treinamento, seja uma capacitação, seja uma assessoria, enfim, o que nós temos hoje no Sebrae, pelo 0800 570 0800. E para finalizar, além de agradecer você pela oportunidade, mandar um recado aí para os empresários que vai dar tudo certo, a gente vai sair mais fortalecido dessa crise, pode ter certeza disso. Legal, perfeito. Milton, obrigado pela participação, prazer em revê-lo aí. Queria que você deixasse o contato da NDJ para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre educação financeira, sobre investimento, que é um momento oportuno para fazer isso. Milton, obrigado pela oportunidade. Flávio, eu que agradeço. Um abraço ao Marco Aurélio, um abraço ao Sr. Rubens. ndj.investimentos, Instagram, ndj.investimentos. Eu também, nesse momento, aí, quem quiser me procurar lá para uma consultoria, não vou cobrar nada também. Estou à disposição aí dos ouvintes aí dos internautas do Sem Pauta. Quem precisar de alguma coisa, pode me chamar lá no direct, que eu atendo com o maior prazer. Gente, os nossos avós viveram, nossos pais, né, na guerra, tempo de guerra. A gente está com internet, a gente está com Netflix, a gente está com o mercado aberto. Vamos parar de mimimi, né? A gente está vivo, estamos com saúde, estamos trabalhando. Não vamos negar o fato da doença, mas vamos ser otimistas, vamos ter altivez e bola para frente. Ajudar quem precisa, principalmente, e bola para frente. Legal, Nilton. Obrigado pela participação. Rubens Moscatelli, prazer em revê-lo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí. Queria que você deixasse o contato aí do SICOM, para as pessoas tirarem dúvidas aí com relação a tudo no que se refere a condomínio. Rubens, obrigado pela oportunidade. Boa semana. Obrigado, Flávio. Boa semana. Eu agradeço também a participação ao Marco Aurélio, ao Nilton, e dizer que nós estamos atendendo home office, portanto, a pessoa que quiser fazer contato em Santos, é o 3326-3083, Praia Grande, que corresponde ao Litoral Sul, 3494-3341, as ligações são direcionadas, vai fazer o contato, o advogado vai entrar em contato para tirar dúvidas. E tem o e-mail também, que é o sicom.org.br. A gente tem live de vez em quando, viu, Flávio? Está convidado a participar. Ah, legal. E a vocês todos, Marco Aurélio, Nilton, né? Toda segunda-feira tem uma live minha, horário normalmente 11 horas. A minha, pelo sindicato. E estamos às ordens. Foi um prazer participar. Obrigado pela oportunidade. A todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã com mais um programa Sem Pauta, sempre das 7 às 8 da noite, aqui no Facebook. Por enquanto, Facebook. Em breve estaremos já participando lá na Santos Web Rádio, nos estúdios, e o Marco, que é o nosso operador, opera de lá. Todos vocês, obrigado pela oportunidade, boa semana e até amanhã. Valeu! Valeu!